E hoje o tema, Granjear e Amigos, eu tirei do livro Pão Nosso. E vocês vão reparar que é uma das parábolas mais difíceis que tem de compreensão. Então a gente vai até um certo ponto dela, porque para fazer um trabalho de exegese, a gente tem que ter estudado muito mais e existem livros e livros sobre elas, mas o principal é que a gente possa entendê-lo, é o que Emmanuel traz para nós. E a gente vai tentar trabalhar juntos nessa perspectiva. Então, é a parábola do administrador infiel. Esse título, Granjear e Amigos, né? Ou seja, faça amigos, conquiste amigos, né? Isso tudo está nessa parábola do administrador infiel, que fala o seguinte, que tinha um homem rico, que tinha um administrador. O administrador hoje seria um contador, alguém que tomava conta dos negócios dele, né? E este administrador lhe foi denunciado como esbanjador de seus bens. Então o homem rico chamou e perguntou: que é isso que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. O administrador disse para consigo mesmo, né? Que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, ou seja, para um trabalho mais braçal. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Porque ele já estava preocupado, né? Quando for despedido, o que eu vou? Eu não posso cavar, eu não vou mendigar. Então, ele fala aqui. Aí ele vai, tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu o homem lá: 100 barris de azeite. Então, disse-lhe então: toma sua conta, senta-te depressa e escreve 50. Porque ele tinha que prestar conta da administração para o homem. Então ele foi lá nas pessoas que estavam na terra do homem, né, do homem rico, e pediu para modificar os contratos. Perguntou o outro: quanto você deve ao meu amo? 100 sacas de trigo. Então toma tua conta, escreve 80. Então foi lá e levou. Tudo bem? E levou toda a papelada para o homem, né? O amo louvou, ou seja, agradeceu, né? Aplaudiu ao administrador iníquo, aquele que tem iniquidade, que não é justo, ele trata as coisas de forma injustas e desiguais, né? Esse administrador, ele foi louvado pelo amo porque procedeu sabiamente. Olha, já começa aí, né? Porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, aí Jesus fala para os discípulos: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Entenderam? Confuso? Não faz lógica, né? Você tem bens, muitos bens. Você tem um contador. Alguém chega para você e fala: o seu contador não está bem, está esbanjando, tem alguma coisa e tal. Ele chama o contador e fala: eu quero ver a papelada. Eu quero ver a papelada e tal, quero ver se está tudo certo. Então ele fala assim: tá, eu te trago a papelada. Mas ele vai em alguns, vamos dizer, pessoas que alugam a terra dele e tal, e vai para um e fala: ó, você está devendo quanto? 100, então escreve aí que é 80. E você, quanto de vinho ou de azeite está devendo? Tanto, abaixa aí. Para falar para ele que ele não gastou tanto assim, né? Aí ele fala: você fez muito bem. Ótimo, aprovou, louvou, né?
Aí depois você mesmo fala assim, não, então tudo que é feito, toda a riqueza que você tem, que é obtida de forma iníqua, injusta, você granjeia amigos utilizando essa riqueza. É meio complicado, né? Mas vamos ver o que o Emmanuel fala. É porque tem livros assim de pastores tal, que têm dificuldade de trabalhar a interpretação e trazem outras informações bem diferentes, né? Então ele vai falar aqui, ó, nós temos que contextualizar aquilo, né, para a gente saber o que acontecia naquela época, lá na Palestina. Na Palestina, um proprietário, ele alugava ou arrendava as terras, porque as pessoas eram pobres. Então, as pessoas que eram, na maioria, agricultores pequenos, né, antigamente falava que nas fazendas é meeiro, né, você trabalha na terra do outro, você planta. O que você produziu de milho lá, metade é dele, metade é do... Ou então 30%, 70%. Mas no caso aqui alugava ou arrendava. E aquilo que era obtido como, por exemplo, o óleo trigo, era dividido em termos de sacas ou de bilhas de azeite. No caso era 100 sacas de um, 100 de outro, né? Então era assim que era pago. Então, o que acontece? Então é esse proprietário. Esses arrendatários pagavam ao proprietário com parte da produção, né? E era estipulada lá 100 barris de óleos, independente do que pudessem colher. Quem controlava tudo era o administrador, ou mordomo, por isso chamada muitas vezes a parábola do mordomo infiel, né? O mordomo numa casa era o gerente da casa, era o prefeito da casa. Nas casas nobres, nos castelos, tinha um mordomo. Ele não é só para atender, não. Ele cuidava da alimentação, da compra de produto, tudo, dispensa de funcionário, tudo, né? Então, ele prestava atenção, prestava conta dos registros contábeis ao proprietário. E, além disso, o próprio mordomo, ele podia fazer uma renegociação das dívidas das pessoas, porque vai que chove ou tem uma seca muito grande, como é que o arrendatário vai pagar? Aí ele podia renegociar. Então, por isso que ele foi lá e diminuiu, renegociou, né? Porque isso era permitido. Agora, se o administrador do proprietário cometesse deslizes, ele poderia ser retirado, ou seja, dar conta da tua administração, ou demitido do cargo, e, dependendo da falta, ele podia ser preso. Então ele estava com medo de ser preso, por isso que ele falou, onde que eu vou trabalhar? Eu não posso trabalhar cavando. Mendigar eu não vou. Primeiro que eu era conhecido, que as terras lá eram poucas. E como é que ele ia trabalhar, mendigar na rua, todo mundo falou, ele está assim porque roubou. Ele está assim porque ele trabalhava em tal lugar, mas todo mundo fica sabendo, né, que cidade pequena, vamos dizer, Cafarnaum não tinha mais do que... Estou dando só um exemplo, não foi em Cafarnaum, isso aqui é uma história, né, é uma parábola. Mas Cafarnaum, por exemplo, não tinha mais que 10 mil habitantes. 10 mil era muito, era uma população muito grande. Quando eu falava, fui na casa de Pedro e depois eu fui numa sinagoga, é só se atravessar uma rua. Não era igual aqui saiba para São Mateus, lá era bem menor. Então, vamos ver aqui. Essas são aquelas explicações. Tem outras, para nós, que a gente tem que entender agora. Quem que é o proprietário da terra, né, para nós agora? É Deus. Olha só, eu estou tirando das coisas terrenas. Eu estou tentando tirar da figura do dono da terra como se fosse um homem muito rico. E eu estou colocando na posição que essa pessoa muito rica seria Deus. Então Deus simboliza o proprietário ou o homem rico, que é a inteligência suprema, né? Com todas aquelas atribuições em escala infinita. É único, eterno, soberanamente justo e bom, magnânimo, né? Onipotente, misericordioso, tudo. Esse é o dono da terra.
E a terra seria o quê, hein? O que vocês acham? Vamos ver se a gente está trabalhando. Esse é o dono. E a terra que ele administrava? Onde seria? Hein? Mais ou menos. Os homens seriam os... Vou chegar lá. Então, a terra seria o quê? O local da parábola é a terra, onde se desenvolve a nossa evolução. Ele é o dono do universo, mas para nós é a terra. O administrador e o mordomo é cada um de nós, que a gente está aqui na terra, cuidando das riquezas do Pai. Mas quais são as riquezas que nós temos? O que a gente entende? Porque o homem era rico. O homem era rico. Mas qual é a riqueza que Deus, que é o Pai, ele dá para nós? Então, olha, nós temos a terra, nós somos ao mesmo tempo o mordomo e os que trabalham na terra. Vou chegar mais para frente. Allan Kardec que vai falar: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui ao seu grado, à sua vontade, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então nós somos os administradores, enquanto estivermos aqui, dos bens que a divindade deixou para nós tomarmos conta. Então nós somos administradores e ao mesmo tempo nós somos aqueles que utilizamos essa terra pela dádiva dele em a gente melhorar. Os bens a administrar são aqueles colocados à disposição temporária, à nossa disposição. Mas que bens são esses, hein? Pode chutar, gente. Isso aqui é para a gente trabalhar, entender que bens Deus deu para cada um de nós aqui. Gente, hein? Tudo, que bens ele deixa para a gente, ele permite que a gente use aqui. Qual o primeiro bem que ele deixa para nós? Primeiro bem. A vida é o primeiro caso. Ele nos forneceu a terra, deu a vida para essa terra. Depois o quê? Trabalho. E isso aqui, o que ele deu? O corpo. Deu o quê? Inteligência. Deu o quê? Saúde, tempo, as habilidades, as conquistas, a família, a água potável, o ar, a temperatura adequada para a gente trabalhar. Isso tudo foi oferecido, é o campo de trabalho que tem na terra, que o Senhor, Deus, o justo, o misericordioso, o Senhor da terra, nos forneceu para que a gente trabalhasse ali e ao mesmo tempo a gente evoluísse, a gente conquistasse a riqueza, aí não material, mas a riqueza do aprendizado e do melhoramento espiritual. Tá certo? Mas aí vamos prosseguir. Estes bens não nos pertencem, isso que nós acabamos de falar. Eles permanecem conosco até o fim da nossa existência, né? O que levamos para a vida futura são os bens celestiais. Então, por isso que a gente inverte muitas vezes o papel nosso. A gente privilegia a coisa que é material em detrimento daquilo que é espiritual. Então, o que acontece? A pessoa se preocupa com o corpo, se preocupa com a casa, se preocupa com os lotes, com a casa ali, com o carro e tal, muito um pouco com a saúde, porque preserva o corpo. A gente nunca viu, igual hoje em dia, as pessoas cultuando o corpo, de tamanha forma igual hoje. E as coisas espirituais não se faz. A pessoa corre não sei quantos quilômetros na esteira,
faz um trabalho, come abacaxi com sei lá o que, pega aqueles suplementos só para esculpir o corpo. E o corpo espiritual? Qual é a ginástica? Qual a academia que tem para a gente fazer a ginástica espiritual? A gente não faz. A gente deixa sempre para a última. Quando a gente estiver aposentado, no final da vida, eu vou pensar esse negócio, assim, por enquanto não quero saber nada de desencarnação, vida pós-morte, não. E a pessoa ainda bate na mesa para não ter problema, né? Para isolar. E ainda fala assim. Então, a gente está sempre saindo da órbita, ou melhor, do norte, que a gente deve seguir. E que Jesus falava, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões matam e roubam. Mas aonde? Ele falou numa outra instância, e essa outra instância só é atingida pela nossa valoração moral. Melhorando-nos moralmente, a gente tem acesso a esse reino dos céus. E a gente não faz isso. Nossa mente está aqui, agora a gente não enxerga um palmo. E não tem espaço mental para pensar nisso. Né? A gente não acha tempo. A infidelidade, ou seja, o mordomo é infiel, como está em como ele utiliza os bens. Na história, ele usa de forma egoísta, porque ele esbanjava. Ele esbanjava conforme seu capricho, sem um fim edificante. O mordomo, ele apenas... Ali você pode falar que ele ficava com um percentual daquilo que recolhia, ele pagava ao patrão dele lá, mas ficava com alguma coisa, mostrava, ele podia ter... Aquilo ele podia ter tirado um pouco não vou dizer propina, que não era propina, vamos dizer da comissão dele. Pô, em vez de me dar tanto, dá isso, eu dou o que serve para o meu amo, eu abro mão da minha situação e a gente fica quites, né? Ele não usava, ele só começou a fazer isso porque alguém o denunciou. Aí que ele toma atitude. Mas se ninguém falasse nada, ele ia continuar utilizando os bens, a terra, aquela situação que o patrão lhe dava a benefício próprio. Então ele foi egoísta, sem um fim edificante, né? Esquecendo que um dia ele tinha que prestar contas ao amo dele. E ele achava que aquilo era patrimônio dele, mas não era, né? Então, se a gente usa inadequadamente esses bens, a gente será considerado administrador infiéis. Os bens, aí a gente começa. Como é que eu tenho usado a minha saúde? Eu bebo, eu fumo, eu uso drogas, eu estou dilapidando um bem que a divindade me deu. Não é? Eu roubo, eu mato, eu tiro vidas, e vai assim, eu faço coisas que eu não tenho, mas eu pego aquilo para mim. Como é que é? O meu tempo, como é que eu desperdiço o meu tempo? Todos nós temos 24 horas por dia, cada um de nós. Vamos supor, 24 horas. 8 horas a gente dorme. Na maioria, todo mundo, a maioria trabalha 8 horas por dia, vamos dizer assim. Sobram 8 horas para a gente fazer o que quiser. O que a gente faz nessas 8 horas? Almoça, descansa, vê televisão, vê série coreana, né? Quem assiste série coreana aqui? Ninguém, né? Acho que só minha esposa, que eu não aguento mais. É uma série de 100 episódios, ela está assistindo. Mas enfim, isso é processo obsessivo muito grande. Mas enfim, o que acontece? Tem 8 horas, um faz isso, outro faz aquilo, outro vai jogar bola no final de semana. Mas todo dia você tem 8 horas. Não adianta você economizar essas 8 horas para o dia seguinte, zera, no dia seguinte começa tudo de novo. Você trabalha 8, dorme 8 e tem mais 8 horas. Não soma com aquela, não. Aquela, você fez alguma coisa, está ótimo. Você não fez, perdeu.
Aquilo não tem banco de horas, não é igual empresa. Você pode fazer banco de horas. Então, o que a gente está fazendo do tempo? Outra, das nossas habilidades. Eu estudo engenharia, eu estudo, passo no vestibular, tal. E quando chega a hora de eu construir, eu ferragem tal, tubo tal, da qualidade tal, piso tal. Aí na hora eu aceito a propina de um cara que me passa uma tubulação inferior, me passa um piso em vez de ser de quinta. Sabe como é que é? Eu pego a diferença e fico. O médico põe uma prótese, mas eu ponho a prótese, mas tem que ser uma prótese que eu indico. Vamos pôr uma lente, tem que ser a lente que eu indico. Então, o que a gente está fazendo? Impondo, obrigando, você está trabalhando muitas vezes com a saúde. Enfim, isso que eu estou querendo dizer. A gente não está sabendo aproveitar os benefícios que a divindade nos tem dado. Ah, mas eu nasci sem poder trabalhar. Tudo bem. Estou falando nas condições que essa pessoa que está nessa posição de invalidez, de não poder trabalhar, é porque é sinal que ela foi, no passado, um administrador infiel. Ela usou maus recursos, então ela volta, ainda foi oferecido uma nova experiência, uma encarnação, não é para punir, e sim para reeducar. Então, você volta, você vai ter uma nova oportunidade, quantas você quiser, você vai ter um novo corpo, mas esse corpo vai ser um corpo que você foi construindo com as suas dilapidações dos patrimônios que você recebeu por parte da divindade. Então você vem com um corpo assim, com um corpo assado. Excetuando isso, a maioria de nós temos esse comportamento. O que a gente faz das 8 horas por dia que a gente dispõe? Aí tem, agora, por exemplo, né, faz parte das 8 horas, não é? A gente não está nem dormindo, nem trabalhando. Então, muitas pessoas estão estudando, estão fazendo alguma atividade, vão na aulinha, num domingo vão dar evangelização, vão fazer estudos, vão reunir-se em grupos, porque trabalho é toda produção que tem um fim útil. Quando a gente utiliza as horas, né, para você fazer no tempo livre que você tem, para trabalhar visitando as pessoas, né, nos hospitais, dando passe aqui e ali, mesmo que seja em horário de trabalho, quando alguém chega para você e pergunta alguma coisa e não sabe, ao invés de você sonegar informações, você acolhe aquela pessoa, percebe que ela está com dificuldade e trabalha junto dela, você está utilizando o seu conhecimento, o seu intelecto e a sua vontade, não para derrubar alguém, mas para levantar alguém. Isso tudo é contado. Mas a gente não faz isso, né? A gente vive a nossa vida. Por isso que é granjear amigos, está lá no livro Pão Nosso, mensagem 111. Por isso que Jesus falou, também vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça. Aí ele vai começar a falar aqui, isso tudo que a gente já comentou. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, verificar lá atrás o que ele já fez, chegaria mais rapidamente à conclusão que tudo que a gente dispõe em conhecimento, saúde, vem da providência divina. E que a maioria dos recursos materiais que a gente tem estão à disposição dos nossos caprichos, procede da injustiça. Por que ele fala que procede da injustiça? Porque a gente não tem condição moral de pedir a ele. Ele oferece novo corpo, nova chance, novo tempo, nova família, estruturação aqui, todo o esquema, o ar, que a gente conversou aqui. Isso tudo para que aquela pessoa que não tem merecimento, por isso que está retornando a esse trabalho, para que ela possa agora ter à disposição dela esses elementos. Mas não porque ela merece, é porque Deus é misericordioso, é o contrário. Não vem da pessoa,
vem da misericórdia divina. Então tudo que ele deixa para nós procede, entre aspas, da nossa iniquidade, da nossa injustiça, que a gente não mereceria isso. Aliás, ninguém encarnado no planeta Terra tem esse merecimento completo, porque ele é o único, Jesus, que teve esse merecimento. É o espírito mais puro que já veio. Evidentemente que tem as suas gradações, mas a grande maioria de nós, a gente procede, a gente tem essas riquezas procedentes da nossa injustiça, que a gente cometeu. E a gente mesmo assim, por misericórdia do Pai, a gente tem. Então ele vai falar, né? Não vão particularizar, nem entrar em detalhes do direito humano. Ele foi denunciado, vai ser levado, preso. Não, vão pegar o extrato da coisa, o sumo, né, da laranja. Então ele vai falar assim: nós somos compelidos a reconhecer a nossa vagarosa evolução em função de quê? Do nosso egoísmo feroz, que é individual, para o amor universalista. Olha, egoísmo feroz para o amor universal. O egoísmo é só eu. O amor universal é quando você expande aquilo que você quer para si também para os outros. O egoísta, ele não entende que você tem um limite, porque ele também tem um limite, e o outro tem um limite. Então, a gente não pode querer tudo para si. É aquele negócio, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem pouca farinha, vem para o meu prato. Ou então puxar a brasa para minha sardinha. Vocês já tiveram almoçando assim, com muitos irmãos e tal, e de repente você vai comendo, vai olhando que o prato de batata está terminando, que as batatinhas gostosas, aí você vê quem tem mais, quem tem menos, aí você come rápido e pega. Por quê? Isso é uma coisa, a gente pega por quê? Eu quero ter aquilo para mim. Criança, tem a fase egóica da criança. Ela quer tudo para ela. Quer isso, quer aquilo, quer que você dá aqui, ela brinca 2 minutos, pega aqui. Se aparece uma criança lá com o brinquedo mais quebrado, ela vai querer tomar aquele brinquedo quebrado da outra. Isso é interessante. É a fase do egoísmo individual. E depois para a gente sair para o amor universalista. E aí a gente vai sair da injustiça para a justiça real. Quando a gente sair do egoísmo, tudo que a gente conseguir disso aí, a gente vai ter por merecimento. Uma das coisas do merecimento é você reencarnar num plano superior. Você vai ser dado o quê como merecimento? Um corpo diferente, um perispírito bem diferente, mais suave, onde você possa pensar com tranquilidade. Não tem, para a gente andar, não precisa pôr passo a passo. Em mundos mais superiores, tal, as pessoas têm um corpo, mesmo corpo físico, mais leve. Eles têm condições de planar. Eles não usam a questão da noite, do dia, é muito relativo. É tudo equilibrado, não tem guerra, não tem, vamos dizer, violência militar, não tem. Nenhum país invade o outro. Mas isso é merecimento. Por enquanto é o que a gente vê, né? Enfim. Hein? Pois é. É egoísmo. Exatamente. Eu quero petróleo dali, então eu quero estabelecer um corredor de passagem para os meus produtos aqui, eu vou invadir ali e vou fazer, né? Bom, bastará recordar que todos os estados terrestres, ou seja, os países, se levantaram sobre conquistas. Os godos, visigodos, os povos bárbaros, as guerras, né? Você vê, o povo judeu ficou, quantidade, não sei quantos séculos, escravizado do povo romano. O povo judeu também foi escravo dos egípcios. Vão lembrar Moisés.
Então tudo foi assim. A Alemanha não aprendeu na Primeira Guerra, foi, né? Na Segunda foi loteada. É o espólio, né? Aí um tenta arrumar, tá? Eram aliados e depois teve a cortina, né? A cortina de ferro, a Guerra Fria, teve a Guerra do Vietnã, porque não queria que o comunismo chegasse no Vietnã, um apoiou, o outro apoiou, e aí vai, a guerra, tinha a Guerra dos 10 anos, dos 5 dias, de 2 minutos, tinha guerra por carta, não tinha jeito. Então, com exceção, ou com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se encontra à altura de uma prestação de contas. A gente está sempre em déficit. E aí vai falar, por isso que Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela, da parábola, encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isso é, dilatar o círculo de simpatias que a gente tem no decorrer da vida, para que a gente se sinta amparado pelo espírito de cooperação, pelos valores intercessórios. Isso aqui é importantíssimo. Quando a gente constrói com o tempo que a gente tem, seja naquele exemplo que eu dei de um colega de trabalho, que você faz algo, né? A pessoa está chegando ali, não sabe, e você tranquilamente conversa com ele e tal, explica, aquela pessoa vai sempre ter para com você um pensamento de simpatia. Não só ela, o benfeitor dela. E à medida que você vai agindo assim, em qualquer área, na sociedade, na casa espírita, no clube, no time de futebol, na rua, você vai granjear amigos. Você vai ter uma corrente de simpatia te envolvendo. E essas correntes de simpatias, quando sabem que você está numa dificuldade, eles vão interceder por você através de preces e orações, através até de visitas, através até de ajuda financeira. Quem se lembra do livro Nosso Lar, em que André Luiz estava conversando com o Clarencio, e o Clarencio já pegou a ficha dele e fala assim, André Luiz ia pedir um emprego de médico no plano espiritual. Eu já estou melhor, já quero trabalhar. Ele falou, mas você não pode, você não é médico. A sua medicina é do corpo. Aqui você não precisa saber disso tudo, não. Aqui você tem que ter um outro tipo de medicina. Né? E ele fica chateado. E ele fala assim, mas o que você tem para pleitear uma intercessão por você? O que você tem? Quantos pães você tem? E foi antes do episódio daquela senhora que queria pedir, né, para ficar aqui na terra ajudando a família. O Clarencio falou, mas o que você tem? Eu tenho 304 bônus horas. Sim, mas quantos anos você está aqui em Nosso Lar? 6 anos. Ou seja, de 6 anos, ela trabalhou 300 horas só. Aí ela fala, no departamento tal eu não queria. Aí ele falou, eu tirei você dali. Pois... Ou seja, em todo lugar ela arrumava confusão. Então ela não teve. O André Luiz ficou decepcionado. Né? Aí falou, vamos pegar aqui. Mas nada se perde. Aí ele pegou a ficha do André Luiz e falou, você ficou 15 anos como médico. Você não teve custo de livro, que os seus pais pagaram isso tudo. Olha aqui, as bênçãos, né? Você teve isso, você não precisou correr atrás de sua família abastada e tal. E você tem aqui, você atendeu 6.000 pessoas por diversão. Você não cobrou nada delas. Você fez isso por diversão. Você não se interessou, falou, não tem nada, não tinha ninguém no consultório. Aí eu atendo aqui e fez assim né? Vamos fazer tal. Dessas 6 pessoas, 11 não te esqueceram. Elas sempre fazem prece para você. 11. Ou seja, de 6 que você beneficia, pelo menos os 11. Então ele começa a ter valor do que é uma intercessão.
E dessas 11 que ele vai conseguir depois, naquele enfim o trabalho, quando ele vai com Narcisa limpar o vômito dos espíritos que estavam lá nas câmaras de retificação. Aí ele começa, o primeiro emprego dele foi de limpar o chão. O que ele fez das horas? Ele estava incomodado lá, sabe por quê? Porque ele já estava bem, ele não arrumava emprego e estava se sentindo intruso lá. É porque ele estava lá por intercessão da mãe dele. Olha só, intercessão como é que é. A mãe dele era um espírito mais evoluído, amiga do Clarencio, e ele ajuda. Ele estava lá como assim, uma pessoa intrusa. E ele se sentia mal. A partir do momento que ele é trabalhador, ele até chora, né? Mas então, se o nosso passado espiritual é sombrio, vamos simplificar, adquirindo dedicações verdadeiras, que vão nos auxiliar a subir desse patamar do egoísmo para o amor universal, que é a subida áspera da ascensão. E vai dizer, se não temos hoje determinadas ligações com as injustiças, tivemos lá ontem. Se hoje o que a gente tem não foi fruto da nossa injustiça, e sim do trabalho honesto, não teve propina, corrupção nem nada, mas a gente teve ontem. E se faz imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento espiritual perante a justiça divina. Ou seja, nós somos devedores. A sorte nossa, que o nosso Serasa é Deus. Nossa ficha não é fácil, não. Por isso que a gente está reencarnando. Volta, vai e volta, vai e volta. Que seja 1 milímetro, 2 milímetros, já é um avanço. Né? E aí vai ser o quê? Aí Emmanuel vai trabalhar para a gente, o Emmanuel, né? O corpo, a saúde, as oportunidades, né? O próprio lar, os amigos, ele vai falando isso tudo também. Viver em harmonia, né? As bênçãos que vêm do celeiro divino, que é o plano espiritual. O corpo é um templo sagrado. A saúde é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. Servir é um obséquio. Ele vai falando. O ensejo de aprender é porta. O tempo é patrimônio inestimável. Eu estava vendo tem uma pessoa, é uma jovem, eu vi no Facebook, ela tá falando que vai desencarnar dentro de pouco tempo. Era num site ali. E ela estava falando, olha, não vou durar muito. Ela estava falando que a vida dela, pelo menos, servir para as pessoas, assim e tal. Essa pessoa, muitas vezes a gente fala, se eu tivesse mais 5 anos, hein? Se eu tivesse mais 3 meses, 10 meses, até meu neto nascer, ou então se eu tivesse, só que por enquanto a gente tem, não tem nada que nos faça dizer. E a gente acha que só vai precisar disso quando a gente estiver mal no hospital. Começa hoje. Vamos deixar para a coisa acontecer para a gente pensar nisso, né? Então, o que ele fala aqui, ó? Esses recursos, né, são necessários para ficar em nossas mãos, são os talentos. É por isso que a gente tem que velar por esses talentos, né, para a gente dar conta da nossa administração. Então, a preocupação de Jesus é nos alertar para o fato de que somos instrumentos para ajudar o outro. Mesmo que seja com as minhas iniquidades do passado, eu não vou esperar ficar puro, limpo, o angélico para ajudar o outro. Esse corpo que eu tenho é fruto da minha injustiça, esse conhecimento pouco que eu tenho é fruto da minha injustiça, que eu poderia ter conhecimento melhor, mas pelo menos eu estou usando essas riquezas, fruto da injustiça, para aliviar o outro. Porque se eu for esperar para ficar espírito puro, para poder ajudar os outros, que vantagem Maria leva? Enquanto você está doente no hospital, se você tiver condição, levanta e vai confortar alguém que está doendo mais que você, está sofrendo mais. É assim que a gente vive. Eu não vou esperar ficar ótimo,
asinha, flutuando. Não. Se eu tenho uma mão, a outra serve para poder dar o copo d'água para o outro. Eu vou esperar ter tudo, taça de ouro para dar um copo d'água? Ele está com sede agora. Quem está do lado dele? Sou eu. Eu, com todas as minhas dificuldades. Então, aqui, ó, toma um copo d'água. É isso que ele precisa. Pedaço de pão, negócio, é na hora. Você não vai esperar você juntar dinheiro para dar uma refeição boa que ele merece. Ele está com fome agora. Então é isso aqui, ó. Nós somos instrumentos para, embora tanto o outro como nós sejamos imperfeitos, mas eu já estou na consciência que eu tenho que aproveitar esses recursos, essa justiça do Pai, para que eu melhore. E quando a gente faz isso, né, a gente vai perceber, quer ver, ó? É aqui não. Quando a gente ajuda os tutelados desses amigos, os espíritos marcam o bem que fazemos e nos recompensam mais tarde, quando precisamos. Quando a gente diminui os débitos dos companheiros encarnados, quando os impedimos, com a nossa ajuda, deles cometerem novos desatinos, né? Ou os induzimos a repensar suas conquistas, trazendo-os de volta ao reequilíbrio, vai ser isso aqui, ó. Eles vão nos recompensar futuramente. Porque a gente tem... E vão lembrar de Zaqueu. Quem lembra da história de Zaqueu, né? Da musiquinha vocês lembram, né? A história de Zaqueu, baixinho como que, contada pela Bíblia, veja você. Ele queria ver Jesus no meio da multidão. Mas como ele era baixinho, por mais que ele pulasse, não via não. Eu quero ver Jesus. Era a proposta dele. Bradou quando ele viu o quê? Uma árvore ao lado, na qual subiu. Quando ele passa ali, Jesus passa o mestre olhando chama, Zaqueu para falar. Que à noite a casa dele vai para jantar. Lá no Semente o pessoal fala a música da jantinha. Jesus ia jantar, vai para jantar, né? Mas o que é essa aí? Gente, Zaqueu, ele tinha uma fortuna inumerável. Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram coletores de impostos que trabalhavam colhendo os impostos dos judeus, eles sendo judeus, para dar para Roma. Só que Zaqueu, ele venceu em asta pública, né? Ou seja, num leilão público, ele venceu a possibilidade de ser o chefe. Então ele comandava todos. Se os coletores ganhavam, o chefe dos coletores ganhava muito mais. Então, Zaqueu já estava com pensamento sobre Jesus. À medida que ele ouve falar aqui e ali, ele vai tendo na mente dele alguma coisa, né? E toda a riqueza que ele tinha era justa ou injusta? Zaqueu. Hein? Hein? Nem toda regra é moral, é justa. Mas ele estava lá, ele estava espoliando o próprio povo. Não queria saber se o outro ia ter dinheiro para remédio, ele tinha que pagar o imposto. Então ele começa a ter crise de consciência. Crise de consciência. Aí tá esse dia quando passa lá e Jesus fala, ó, não foi à toa que Jesus olhou para ele, que já tinha percebido que ele estava num processo, né? E chama, e nesse jantar vão outras pessoas, porque Zaqueu era uma figura importante naquela sociedade, dinheiro, né? Então ele fica num arrobo de tanta felicidade que ele fala, olha, eu sei que eu tenho errado muito e quero me redimir desse erro. Aquelas pessoas a quem prejudiquei, eu vou dividir metade da minha fortuna. E aquelas outras que se julgarem que eu exorbitei daquilo que fiz, vou dividir, vou pagar 4 vezes mais. Aí Jesus fala, graças, eu não estou me esquecendo, mas esse homem, do que ele falou, ele será salvo. Falou um negócio assim, ou a salvação entrou nessa casa, algo assim. Então, como é que pode, né? Então Zaqueu, depois que dividiu, ele passa a ser, vamos dizer assim,
um mordomo fiel? Porque a riqueza dele era iníqua, era injusta. Vamos dizer assim, o tributo pode ser justo, mas a agiotagem por trás não. Né? E se a pessoa não pagasse, como é que era? Como é que a pessoa não tinha justiça, não? Os assalariados dele iam lá, roubavam não tinha mais galinha, nem porco, batia, levava, sumia com a pessoa. Então, como é que fica o caso de Zaqueu? Ele, depois que fala para Jesus, ele passa a ser um bom administrador? Hein? O que vocês acham? É da lei também, né? Causa e efeito. É da lei também. Ele apenas caiu em si. Meu Deus. Evidente que depois disso, a conduta dele não foi igual à conduta que ele tinha até então. E ele começou a pautar pela hombridade, pelas coisas corretas, tal, começava a ajudar, tal, em outras encarnações também, né? Isso é um trabalho que ele saiu do egoísmo feroz, juntava tudo para ele, né? Aí para divisão, tal. Foi diferente do homem rico. O homem rico, né, o moço rico, foi convidado para seguir Jesus, mas ele seguiu? O que ele falou para Jesus? Hein? Ele falou assim, não, mas agora eu não posso, que eu tenho negócios a tratar, tal. Aí ele vai correr de biga, né, que ele tinha negócio, morre. Então o convite é feito para o moço rico, para o outro, para nós também, está sendo feito hoje. O que a gente tem de riqueza, assim, vamos dizer, iníqua, né? O que a gente fez até agora, está feito. Daqui para frente tem que modificar. O que foi feito e que é iníquo, que é injusto, vai cair no nosso Serasa, no nosso passivo espiritual. Então é sobre isso que é a parábola dele. A gente tem que granjear amigos com a riqueza iníqua que a gente tem. Essa possibilidade da nova encarnação, teoricamente não, a gente não merece. Porque a lei que vige no universo é a lei do amor. Não é só uma vida. É quantas forem necessárias.